Olá, tudo bem com você? Estamos iniciando mais um programa aqui no nosso canal e nós vamos falar hoje sobre transtorno do espectro do autismo. Estigmas, sinais, quando procurar ajuda, e com prazer que nós estamos nesse momento com a psicóloga que está conosco, a Patrícia Loreno, ela que trabalha diretamente com crianças nessas condições. Ela é de São Paulo e vai nos falar desse momento aí sobre esses tratamentos, enfim, até tem uma história importante para nos relatar. Tudo bem, Patrícia? Um prazer falar com você. Tudo bem, graças a Deus. Prazer é todo meu, uma honra estar aqui falando de um assunto tão relevante. Pois é, bom você que está falando conosco diretamente de São Paulo, nesse momento. Trabalha, aliás, numa clínica. Eu gostaria que você falasse um pouquinho inicialmente do seu trabalho. Se apresente, por favor, aí para nossos amigos ouvintes, nossos internautas, conhecer um pouquinho aí da psicóloga Patrícia Lorena. Claro, eu trabalho na clínica Mundo Neuropsi, fica situada aqui em São Paulo, capital. É uma clínica multiprofissional, então nós temos atendimento em fonoaudiologia, em psicoterapia, fisioterapia, terapia ocupacional, psicopedagogia, neuropsiquiatra, psiquiatras infantis, uma equipe toda para dar o suporte para essas crianças. O maior público da gente atualmente é de 0 a 12 anos, ou seja, crianças, né, principalmente na intervenção precoce. Essas crianças necessitam de passar por terapias para poder alcançar autonomia, melhor qualidade de vida, né. A minha história começou no autismo, eu já era psicóloga, e aí tive uma filha diagnosticada aos 4 anos com autismo, né? Há 17 anos atrás não se tinha tanta consciência do transtorno, então demorava-se muito para ter o diagnóstico. Você levava em vários profissionais até que chegava em alguém para poder bater o carimbo, e a criança praticamente não fazia as terapias antes, né? Com a conscientização do autismo, as caminhadas, programas, assim, igual você está dando essa oportunidade para a gente esclarecer, né, do que se trata. Atualmente o diagnóstico tem sido feito mais recentemente, ou mesmo se não fecha o diagnóstico, a criança, se tem algum atraso no desenvolvimento, já vai para os terapeutas, né, o que ajuda muito, porque as crianças têm uma neuroplasticidade, né? Então, quando elas têm intervenções pontuais, o cérebro consegue fazer melhores sinapses e organizar, né? Então, essa caminhada, eu fiz mestrado em psicologia, o tema era autismo também, fiz doutorado na Universidade de São Paulo também com o tema de autismo, fiz especialização em neuropsicologia para poder avaliar melhor os pacientes, muitos cursos, né, o Denver, o ABA, terapias francesas, como a terapia de troca e desenvolvimento. Então, acabei me especializando e levando minha expertise para mais crianças além da minha, né, que atualmente está muito bem, graças a Deus. Que bom. Bom, agora até para as pessoas entenderem, e o importante falar, né, como você disse, para conhecer, né, o autismo, quais são os primeiros sintomas, a partir de quando que se observa, como você como mãe, né, o filho, quando ele possui aí o autismo? O sinal mais relevante que traz os pais para consulta com a equipe de saúde, sem dúvida, é o atraso de fala, né? Então, uma criança com 2 anos, ela precisa ter desenvolvido a linguagem, ou seja, usar frases, contar pequenos acontecimentos, ter linguagem gestual, e na maior parte dos casos, essas crianças, elas não desenvolvem a fala e nem a linguagem, nem o pensamento, porque linguagem é uma fala produto de pensamento. Então, quando os pais começam a comparar as crianças, né, vai na festinha, é uma criança que fica isolada, muitas vezes anda na ponta dos pés, tem movimentos repetitivos, e não desenvolvem a linguagem, aí esse pai vai procurar geralmente a fonoaudióloga, né? Certo.
Bom, aí e a partir disso que começa a identificar então que a criança possa ser autista, com nesse momento aí, então, Patrícia, é isso? Exatamente. Mas existem outros sinais também que pode deixar, né, os pais em alerta, como por exemplo, com 9 meses, o bebê ele já tem uma coisa que se chama atenção compartilhada. Então você aponta para um animal, fala, olha lá, fulano, o cachorro. Então a criança olha para o cachorro e olha para o pai para identificar por que o pai está achando interessante aquilo que ele mostrou. Né? Isso apenas com 9 meses. E a gente vê que crianças que têm autismo não faz isso, não aponta para os objetos quando quer alguma coisa, geralmente usa o pai ou o cuidador de ferramenta, né? Ou seja, pega pelo braço como se fosse uma extensão do próprio corpo, não busca a atenção para coisas que ele está fazendo, né? Olha, vem ver, eu estou brincando, e mostra para o pai. Então, esses são os sinais importantes que se deve procurar a equipe de saúde com 1 ano e pouco. Muitas vezes a gente não vai fechar o diagnóstico, mas já vai fazer uma intervenção, né? Porque se for autismo, a criança, a gente garante essa janela da neuroplasticidade e melhora muito os sintomas. Certo. Bom, você, como você disse no início, você é mãe de autista, né? Como é que foi para você como mãe durante esse período e como é que está hoje também seu filho? Então, para mim, eu já tinha uma filha, já tinha psicologia e já estava fazendo pedagogia. Então, eu estudei desenvolvimento infantil e observava muito, né, que a minha primeira filha, ela era muito mais esperta do que a segunda que teve autismo. Então, eu percebi que ela era diferente com 5 meses, porque ela era um bebê que ficava no berço, não demandava colo, geralmente também são sinais, né? É uma criança que quando você pega no colo pode ficar rígida, às vezes não pega o seio direito. Então, eu percebia que ela não manipulava os objetos e não olhava para os objetos com 5, 6 meses. E eu ia narrando para o pediatra, olha, eu tô achando estranho, tô achando ela muito quieta, ela nunca pede a minha presença, fica sempre no berço, né? Aí o pediatra naquela época, 17 anos atrás, né? Não, cada criança tem seu tempo, você tá muito nervosa, é que você estudou e aí você tá achando chifre na cabeça do cavalo, né? E aí, com 10 meses, aí realmente a pulga veio parar na minha orelha mesmo, porque ela ficava no cercadinho o dia inteiro, assistindo um filme, e ela pedia para repetir até 2 horas da manhã, não estranhava pessoas, não tinha atenção compartilhada, não manipulava os objetos, e aí eu procurei fono, procurei psicólogo e foi até os 4 anos, né, procurando profissionais e todos diziam a mesma coisa, não é assim, com 2 anos andava na ponta dos pés, enfileirava os objetos, rodava em torno de si mesmo. E lá em Fortaleza, fui morar em Fortaleza um período, né, e aí eu conheci a maior instituição de autismo da América Latina, que se chama Casa da Esperança. A presidente é uma mãe de 2 adultos com autismo hoje, e ela quem deu o diagnóstico, né? Então, eu tive que parar de trabalhar, parei de trabalhar 7 anos, comecei a estudar muito o assunto, e eu fui treinando minha filha, né? Então, eu tinha um período que eu ficava com ela, treinando comunicação por troca de figura, o comportamento, treinei as letrinhas, alfabetizei minha filha, teve que treinar tudo, o banho, o almoço, lavar o cabelo. Atualmente ela é uma mocinha bastante autônoma, né, faz tudo, arruma a cama, organiza as próprias coisinhas dela, tem algumas dificuldades de aquisição de conhecimentos acadêmicos, né, mas melhorou bastante. Levei em terapias também, terapia ocupacional, psicólogos, fonoaudiólogos, para poder dar esse apoio para que ela se desenvolvesse e hoje estivesse como está, né? Certo. Bom, o trabalho na psicologia também, digamos que foi paralelo a esse atendimento à sua filha, é isso? Exatamente. Eu sempre quis ser psicóloga, desde pequena, né? Por influência de uma vizinha que fez psicologia, eu achava bonito,
então sempre quis ser psicóloga, né? Mas no início eu queria atender adultos, né? Mas eu costumo dizer que não fui eu que escolhi o autismo me escolheu, né? Então, conforme eu fui estudando e vendo, porque assim, o mais bonito desse trabalho é quando você imagina que você vai empenhar muito esforço e aquela criança pode demorar para dar o retorno, mas quando ela dá o retorno, um sorriso que ela dá, uma palavrinha que ela fala, um gesto que ela nunca fez e que você até pensou que ela nunca faria, é uma alegria muito grande trabalhar, né? Então, aí eu fui estendendo esse trabalho, né, para outras crianças. Então, eu comecei trabalhando numa clínica de crianças com autismo, eu era a única psicóloga da equipe, fui desenvolvendo aquilo que eu tinha aprendido em diversos cursos que eu fiz. Depois que o número de pacientes ficou grande, eu montei um consultório, e foi crescendo, e atualmente eu fiz sociedade com uma amiga que estudou comigo, a doutora Rosângela Batista, né, a expertise dela é em adultos, ela também é neuropsicóloga, tem um filho com TDAH, então nós juntamos e fundamos a Clínica Mundo Neuropsi com a composição que ela tem hoje, né, vamos fazer 2 anos de clínica, e atendemos 50 crianças com autismo. Então, foi ampliando, assim, naturalmente o trabalho, né? Bom, o autista, até esses dias uma pessoa procurou, depois da informação que a gente divulgou, baseada em autismo, disse, bom, tem um filho que ele é jovem, muitas vezes ele quer fazer alguma atividade, tem aquela vontade, aquela energia, enfim, daqui a pouco ele já desiste, não quer mais seguir. O que você diria, qual a orientação nesse ponto aí para os pais, quando se tem essas situações aí também, Patrícia? Então, é difícil, porque o autista, ele tem hiperfocos, né? Então, ele tem um interesse restrito, mas quando ele tem esse interesse restrito, ele se aprofunda bastante e se dedica muito a esse tema. E os outros temas, né, importantes, ele acaba deixando, sem muita importância. Então, vamos supor, se ele gosta de dinossauro, ele vai estudar tudo sobre dinossauro e não vai querer estudar matemática, não vai querer estudar o português, que é bom para que ele alcance autonomia na vida. Sim. Então, com o autismo, a gente sempre faz o combinado, né? Se for de grau leve, ou seja, não tem a deficiência intelectual, né, tem uma inteligência preservada, converse, então tem que fazer os combinados, tudo bem. Você vai ter o seu momento de trabalhar com os dinossauros que você gosta, mas antes você tem que cumprir essa tarefa aqui e colocar numa rotina. Tudo que entra numa rotina para o autista, ele faz automaticamente. Por isso que o método ABA, né, que é a análise funcional do comportamento, dá tanto resultado, porque é um condicionamento que você faz e que a criança vai funcionar aproximadamente mais no automático, né? Então, eu já sei que eu tenho que fazer atividade matemática, eu ganho tantos minutos de dinossauro. Depois eu faço uma atividade de português, depois eu ganho uns minutos do dinossauro. Porque não tem como você convencer por ideias abstratas. Olha, você tem que fazer a matemática porque amanhã você vai precisar ser um gestor financeiro. Ele não tem esse pensamento construindo hipóteses sobre hipóteses. É um pensamento mais concreto, imediatista. Se eu gosto do dinossauro, por que eu tenho que estudar outra coisa? Então, sim, você precisa fazer combinados. Essa seria uma sugestão que eu daria. Combinados e rotina. É muito importante para que eles possam se desenvolver. Na escola, como é que é também esse atendimento ao autista, de que forma que eles têm o comportamento também dentro da sala de aula, e estando com outros, né, com outras pessoas que não têm o mesmo comportamento, digamos, outros colegas aí também, Patrícia? Exatamente, então o autismo, pelo DSM-5, que é o Manual Psiquiátrico Americano, na sua última versão, ele é classificado com 3 níveis. O nível 1, que é um suporte leve, né, em termos de comunicação e interação social,
e dessa tendência que o autista tem de comportamento muito repetitivo, interesse muito restrito. Nós temos o nível 2, que é um nível intermediário de apoio, e nós temos o nível 3, que é um grau severo de apoio, necessita de muito apoio, né? Então, na escola, tudo vai depender de em que nível que essa criança está, e fora isso, aproximadamente 70% das crianças com autismo têm também a deficiência intelectual, que também pode ser classificada com grau leve, moderado, grave e severo. Sim. Então, se a gente está falando de uma criança com autismo de suporte 3, que necessite de muito apoio, e mais uma deficiência intelectual moderada, ela vai requerer um profissional do lado dela, né, o tempo inteiro, só para ela, porque a professora que está ali com 20, 30 crianças não vai dar conta. Então, uma criança que pode ter agitação psicomotora, pode fugir da sala, pode bater nos amigos. Então, a equipe pedagógica precisa ter um treinamento especializado em como manejar o comportamento, como ensinar essas crianças. Eles têm um jeito diferente de aprender, precisa ter materiais concretos, materiais baseados em imagem, precisa fazer esses combinados. Então você gosta do ventilador, eu te dou do ventilador, mas você pareia esses 2 números para mim. Então precisa uma equipe bem treinada. Se for o grau leve, embora possa não precisar de um profissional 24 horas com ele, também vai precisar de um apoio, porque é igual você disse, se ele tem um hiperfoco, por exemplo, em animais, e não está passando nada de animais, ele não vai prestar atenção em outras coisas. Então tem que ter também um profissional que vai lá, puxa essa criança, olha, vamos prestar atenção, agora é a hora da lição, depois você vai ganhar aquilo que você gosta, né? Então é um trabalho de formiguinha. Aqui na clínica eu faço o apoio à inclusão, então mensalmente alguns atendidos eu vou na escola, eu dou treinamento para as professoras sobre comunicação alternativa por troca de figura, como manejar comportamentos agressivos, comportamentos de fuga de demanda, que a criança sai correndo pela escola, e vão anos, né, com cada atendido, porque cada atendido é um. Então, um foge da escola, o outro morde, o outro sai correndo, o outro não quer aprender. Então, é um trabalho de formiguinha que precisa ser especializado e ter todo um treinamento. Infelizmente, né, a inclusão atualmente, ela passa por um momento crítico, né, porque tudo isso gera conta para pagar, né, contratar esse montante de especialistas, enfim. Então, em algumas escolas, as crianças ficam mesmo ali só na presença, né, e não tem esse apoio que tanto é importante para eles. E com certeza cada situação é diferente da outra, até em termos de sintomas de uma criança para outra também, né? Muito. Existe uma variabilidade enorme no diagnóstico do autismo, né? Então, por exemplo, 2 áreas afetadas em todos os autistas, que é a comunicação e interação social. Para fechar o diagnóstico de autismo, precisa ter prejuízos relevantes, prejuízos adaptativos na área de interação social e comunicação social, e este comportamento com interesse restrito e estereotipado, ou seja, que não serve para nada, né? Mas dentro desses 2 domínios, eu tenho crianças que têm problema na linguagem, ela não fala e ela jamais vai falar. Aí ela vai precisar de uma comunicação alternativa ampliada, ou por troca de figuras, ou por tablet, né? Porque realmente ela não vai falar. E eu tenho outras crianças que falam muito bem, têm discursos eloquentes, mas só fala do mesmo assunto. E não percebe que já ela falou mais que a boca e o interlocutor já não quer mais ouvir, mas ela não percebe, ela continua falando. Então é de um extremo ao outro. Na interação social, eu tenho crianças que a interação é tão prejudicada que ela não suporta nem um abraço, nem um toque físico, nem a presença de uma outra pessoa na sala, que ela já se desorganiza. E eu tenho lá do outro lado crianças que abraçam todo mundo, beija o homem do gás, o homem que vem medir a luz, fala eu te amo, que também não está adequado, também é um prejuízo adaptativo.
E o interesse restrito, essa coisa muito estereotipada, eu tenho crianças que batem a cabeça na parede o dia inteiro, tendo que ter intervenções, às vezes até colocar um capacete, fazer uma contenção, a criança fica com flapping, né, abanando as mãos, balanceio de tronco, muito ensimesmado. E eu tenho crianças que elas não têm esses movimentos, ela fala, tem inteligência preservada, mas ela é presa à rotina. Então, se chegou a hora de ir na piscina e ela não foi, ela tem um ataque de fúria. Então, a variabilidade é muito grande, o que requer dos profissionais muitos anos de estudo e de capacitação. Sim. E tudo isso é oneroso, né? Exato. Bom, você atende em torno de quantas crianças aí que são autistas, Patrícia? Nós estamos em média com 50 crianças, de 0 a 12 anos. A gente ainda não fez a unidade para os adolescentes, né? Embora nós temos um grupo de adolescentes com 6 adolescentes, né? Mas eles são verbais, deficiência intelectual leve, né? A gente tem essa proposta de ampliação do quadro de atendimento, né? Então, a gente precisa de um outro prédio para poder abrigar os adolescentes que também ficam relegados. Então, a criança de 0 a 12 anos, ela encontra bastante espaço para ter a intervenção, e quando chega na adolescência não se tem mais serviço, né? Então, vai fazer o que com essa criança que às vezes 20 anos saiu da escola e o jovem não tem a oportunidade de ir para o mercado de trabalho, a escola já terminou e aí ele vai ficar em casa ensimesmado, né, e vai acabar tendo uma regressão. Então, falta muito ainda para a gente trabalhar para atender essa população. Aí eu queria perguntar, nesse ponto, qual é essa sequência, o que faz a partir disso, então, chegando na adolescência, na juventude, enfim, ela se tornando adulto, qual o próximo passo desse encaminhamento, como é feito? Então, é muito difícil o encaminhamento. Quando chega aos 21 anos, por exemplo, os equipamentos de saúde do Estado, que é o CAPS Infantil, e o Centro de Reintegração, que é o SER, né, que trabalha com essa população, são mínimos, aqui em São Paulo, capital, são mínimos, né? E quando essa criança atinge 21 anos, ela sai do programa. Acabou a intervenção. E nem sempre ela teve um treinamento para ser absorvido por lei de cotas no trabalho, no mundo do trabalho. Então, toda essa terapia empreendida pela família e pelo governo, a gente joga pelo ralo. Pois é. Porque foi tudo feito para quê? Para ela ficar em casa, porque o indivíduo com autismo, que ele não tem intervenção, ele começa a regredir. Então, a gente vê casos de pessoas que alcançaram uma ótima autonomia e aí são relegados e acabam retornando, tendo episódios de agressividade, automutilação, né? Se a mãe tem recursos, se a família tem recursos, pode recorrer a um hospital dia. Vai, fica o dia inteiro e volta para casa. Mas aí tem que ter recurso para pagar um bom plano de saúde para prover isso. Se a mãe não tem, são muitos os casos que ninguém fala, mas que adultos com autismo estão acorrentados. Porque essa genitora, esses cuidadores, eles estão envelhecendo e não conseguem mais conter, porque agora é um adulto. Então tem que acorrentar para não apanhar. Então são casos tristes, né, que acontece e infelizmente falta de planejamento, né? Algum tipo de medicamento, digamos aí, que eles podem tomar desse acompanhamento para que possa amenizar um pouco, digamos, também esses comportamentos aí, Patrícia? Sim, nós não temos fármacos para o autismo, né? Não existe cura ao autismo, mas nós temos fármacos para amenizar os sintomas, né? Então, o médico pode adotar remédios para dormir, porque muitos têm transtornos de sono, tem medicação para acalmar, para melhorar a atenção. Por isso que a equipe tem que ser multiprofissional, né? Essas crianças, essas pessoas têm que ser acompanhadas frequentemente ou pelo
principalmente pelo psiquiatra infantil e de adulto, né, porque é um transtorno mental, e na ausência do psiquiatra pode ser um neuropediatra ou um neurologista que vai prescrever essa medicação ou para acalmar, ou para melhorar o sono, ou para tirar a irritação. Então, geralmente, eles são acompanhados com medicações. Tá certo. Muito bem, a gente quer agradecer então psicóloga Patrícia Lorena, de São Paulo, trabalhando aí com autismo, com autistas, enfim, crianças autistas. É importante, né, esse assunto sempre, e até para orientar os próprios pais, né, para que fiquem atentos aos comportamentos, para que acompanhem e saibam também, né, o que acontece. Muitas vezes se pensa, pô, por que isso está acontecendo com meu filho? Mas com certeza tem muitos, né, no país, no mundo, enfim, que enfrentam esse tipo de situação, né, Patrícia? Exatamente. O número de autismo no Brasil nós não sabemos, né? Só existe um estudo epidemiológico que diz em torno de 1%, 1,5%. No CDI, nós já temos que 1 em cada 40, o CDI é um órgão americano, sim, né? Que 1 a cada 48 crianças tem autismo. Então, no Brasil precisa fazer estudos também epidemiológicos para a construção, né, de planejamento, né, de atendimento para essa população. Tá certo. Obrigado, então. E agora, só para nós concluir. Eu que agradeço. Sim, um grande abraço para você. Não sei se você quer deixar algum contato, enfim, que as pessoas que tiveram mais dúvida possam tirar, redes sociais, enfim, aí pode ficar à vontade também, Patrícia. Claro, se você tiver dúvida, o nosso canal é @clinicamundoneuropsi. Lá a gente coloca os conteúdos, você pode visitar, pode fazer sua pergunta, e aí a gente vai ter o maior prazer em te responder. Tá certo. Obrigado, um abraço para você. Tá bem? Aí a psicóloga Patrícia Lorena. Muito obrigada. Obrigado pela atenção, hein? Tchau. Tchau, um abraço. Falamos então sobre autismo aqui na nossa programação.